Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar os milagres no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. É o relato da expansão da igreja, os discípulos seguidores de Cristo pregando o evangelho e os sinais os seguindo. E hoje vou comentar o milagre ali, a cura do paralítico Enéas, que está em Atos 9, versículos 32 a 35. O texto diz que Pedro estava visitando as comunidades de fé naquela região e foi até a cidade de Lida, ali visitar os santos. E encontrou um homem chamado Enéas, que estava paralítico, acamado, fazia 8 anos. E Pedro deu uma palavra de ordem para Enéas. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faze a tua cama. E logo ele se levantou. E diz que todos que moram em Lida e Sarona, quando viram esse milagre, se converteram ao Senhor. Amém? Então, mais aí um relato impressionante de uma cura divina. Agora, através do apóstolo Pedro, Aquele que era considerado em algumas religiões cristãs o primeiro papa, o líder da igreja. Que negou a Jesus quando dizia para ele que iria até o fim. Mas se tinha uma coisa que Pedro tinha com Jesus, ele tomava a iniciativa. Isso aqui é um ensinamento muito grande para nós. Quando havia uma tempestade e os discípulos estavam com medo, viram um homem caminhando sobre as águas. Pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu. Então Pedro, tomando a iniciativa, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Olha a iniciativa de Pedro. Quando Jesus perguntou para os discípulos que as pessoas achavam quem ele era, os discípulos falaram: tu é João Batista, um dos profetas, Elias. Aí Jesus perguntou para eles: e vocês, os discípulos, o que dizem que eu sou? Pedro, novamente, tomando a iniciativa, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só. E quando foram prender Jesus, quem tomou a iniciativa de defender Jesus? Pedro. Foi afoito, foi precipitado? Foi, mas ele tomou a iniciativa. Aí Jesus, claro, o repreendeu por essa iniciativa. Então, quando a iniciativa está na direção do Senhor, faça que Deus está no comando. Tanto é que quando houve ali o revestimento do Espírito Santo naqueles 120 que estavam no cenáculo, ali em Atos capítulo 2, quem foi que pregou a primeira mensagem do Pentecostes? Pedro. E ali quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, essa iniciativa de Pedro é louvável quando é direcionada pelo Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo manda a gente fazer alguma coisa, coloca um desejo no nosso coração e a gente fica se perguntando se é Deus ou se não é. Se é da minha carne, se é da minha alma, se é o inimigo jogando seta maligna. Mas entenda uma coisa: se você tem comunhão com Deus, intimidade com Deus através do Espírito Santo, tenha certeza, é Deus que está fazendo você tomar essa iniciativa. A prova é bem simples. Se for algo para a edificação do reino de Deus, para ganhar almas, para trazer conforto, segurança em Deus, é claro que é o Espírito Santo. Se for alguma coisa para trazer divisão, contenda, intriga, inveja, ciúme, entenda que realmente é do maligno ou é a tua própria carne tomando a direção. Mas quando é o Espírito Santo, tenha certeza, um sentimento que você vai ter é paz. Paz no coração. Neste momento, as igrejas ali da região, Judéia, Galiléia e Samaria, passavam para um momento de uma relativa paz. E Pedro estava visitando os santos daquela região. A palavra santos quer dizer separados e até diferentes, pessoas que têm um novo viver em Deus agora, direcionados pelo Espírito Santo. Onde havia esta comunidade de fé que estava ali em Lida e Pedro estava visitando esses santos. Há 3 hipóteses para o surgimento desta comunidade de fé. As pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes e voltaram para a sua região e começaram esse culto ao Senhor Jesus, ou ainda por causa da grande perseguição que houve depois da morte de Estevão, onde muitos discípulos fugiram para as regiões adjacentes e já fugiam e já ia pregando o evangelho. Pode ser que o evangelho surgiu dessa perseguição depois de Estevão. Mas a minha hipótese preferida é através do evangelista Felipe, que ali em Atos capítulo 6 foram separados diáconos para ajudar na igreja.
e um desses era Felipe, mas ele tinha a chamada de evangelista, pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho através de sinais maravilhosos. E essa é a minha hipótese preferida, que a pregação do evangelho através de Felipe, onde muitas pessoas se converteram ao Senhor, abriu esta comunidade de fé. Quando Pedro chegou ali em Lida, ouviu falar ou encontrou, o texto não dá essa ideia, mas eu posso entender que ele ouviu falar sobre este homem chamado Enéas, que estava paralítico, acamado, fazia 8 anos. Veja que situação difícil. Imagine a medicina naquela época, né? Uma situação muito difícil e com certeza, devido ao tempo, 8 anos, irreversível aos olhos humanos. Só que Pedro estava no lugar certo e na hora certa. Pedro não se eximiu da sua responsabilidade como pregador do evangelho, como apóstolo do Senhor. A palavra apóstolo quer dizer enviado, né? Alguns estudiosos, a maioria na verdade, né? Os teólogos dizem que os apóstolos eram apenas aqueles que viviam ali no primeiro século, que hoje em dia não há apóstolos. Independente desse conceito, eu entendo que toda pessoa, de certa forma, é um apóstolo, porque ele é um enviado do Senhor, pensando dessa maneira, tá? Não como líder, ou como chefe, ou como presidente de uma denominação ou de uma instituição, mas como uma pessoa enviada pelo próprio Cristo. Tanto é que o texto em Atos diz que Barnabé também era apóstolo. O texto é bem claro, né? Não só os 12, mas dali Barnabé sendo chamado apóstolo. Então Pedro estava ali e ele não se eximiu da sua responsabilidade que Jesus deu para ele. Ali em Marcos capítulo 15, versículo 16, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em Mateus 28 e 20, Jesus também dá ordem, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já em Lucas 24, anunciai a remissão de pecados e o arrependimento, começando por Jerusalém e depois em todas as nações. Então, a grande comissão do Senhor Jesus. E Pedro estava ali, e aquele homem acamado, aquele homem numa situação irreversível, segundo a medicina da época. Com certeza era uma situação completamente fora do alcance humano. E Pedro ali libera uma palavra de poder sobre a vida de Enéas. Olha o que Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pedro libera uma palavra de poder e de autoridade. Um dia, os discípulos estavam no mar, e o mar muito agitado, uma tempestade terrível, e eles achavam que iriam morrer, que o barco ia virar e eles iam morrer. E Jesus estava no barco também, só que estava dormindo, cansado. Imagina, 3 anos e meio pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. Imagina como Jesus estava, né? No seu limite. Então estava ali descansando, dormindo. Então imagina o camarada dormindo e o barco sendo açoitado numa tempestade, né? Então Jesus está ali dormindo, os discípulos vão e acordam ele e diz: Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Jesus levanta e libera uma palavra de poder e autoridade. Ele diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Então, olha só, e no mesmo momento diz que houve bonança, parou o vento e o mar ficou calminho, calminho. E os discípulos falaram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Tá vendo a autoridade do nome de Jesus, a palavra de poder que Jesus tinha? Então Pedro ali com Enéas libera esta mesma palavra de poder e autoridade. Entenda, no momento que Pedro chega para Enéas e libera a palavra que saiu da boca dele, o poder de Deus que está na vida de Pedro, através do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus, fizeram um milagre acontecer. Você está entendendo? O poder e a autoridade que está na vida de Pedro fez o milagre acontecer. João capítulo 1, versículo 12. Está escrito que aos que creem no seu nome, que creem que Jesus é o Filho de Deus, Deus lhes dá também o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder ali no Evangelho de João, no versículo 12, não é força, né?
é autoridade. Então o texto diz que Deus deu para aqueles que creem no nome de Jesus a mesma autoridade de filho de Deus. Então entenda, a mesma autoridade que Jesus tinha como homem aqui na terra, como filho de Deus, agora todo aquele que crê que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Filho de Deus, também tem essa mesma autoridade. Então nós, quando cremos que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho de Deus, Deus nos dá poder, nos dá autoridade de também sermos feitos filhos de Deus. Isso é muito forte, é muito tremendo. A mesma autoridade que Jesus tinha aqui na terra como homem, agora está sobre a igreja. Esse poder flui através da presença do Espírito Santo, porque quando nós cremos que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Espírito Santo tem legalidade para entrar na nossa vida. Então o poder, o milagre acontece como? Através do poder de Deus, que está no Espírito Santo, que habita em nós, na autoridade do nome de Jesus. Parece até muito complexo, mas não é. Pela fé, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Pela fé, você entende que o Espírito Santo mora dentro de você. E pela fé, você declara a palavra de cura e poder. É muito simples. O poder de Deus estava na vida de Pedro. E era tão intenso, era um nível tão alto, gente, tão alto, que quando Pedro fala aquilo para Enéas, Jesus Cristo quer dizer Messias, o enviado, o ungido. Então, Jesus, o enviado, o ungido de Deus. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e faz a tua cama. E o texto é bem claro. Na mesma hora, Enéas levantou e fez a cama. Gente, que coisa tremenda que foi isso. Um cara paralítico, deitado na cama, 8 anos. E chega um homem de Deus, um apóstolo de Cristo, um representante de Cristo na terra, chega e dá uma palavra de ordem. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E ele recebeu essa saúde através da fé de Pedro, através da fé que ele gerou também em Enéas, porque Enéas tem que ter fé também, gente. Então aquilo ali foi tão tremendo que Enéas levantou na hora. Isso é fantástico. E é maravilhoso que Pedro dá o crédito para Jesus. Ele diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele pode dizer, Enéas, eu, Pedro, te dou saúde. Não, Jesus Cristo te dá saúde. Ele transferiu a glória para Jesus. Porque o milagre é para anunciar Jesus. O milagre não é para exaltar aquele que cura. O milagre não é para exaltar a denominação que tem milagres e curas. O milagre não é para favorecer ninguém, nenhuma instituição, nenhuma pessoa, não é para o camarada se tornar famoso. O milagre é para apontar para Jesus Cristo. Olha o que diz Marcos 16:16. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, beberão alguma coisa mortífera, não fará dano algum, pegarão em serpentes e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, tudo no nome de Jesus, para que as pessoas vejam que o nome de Jesus está sendo anunciado. Está entendendo? Então, quando Jesus fala isso, ele está lembrando o que o Jesus falou para ele. Está lá em João capítulo 15, versículo 5, que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, Pedro está em Cristo através do Espírito Santo. Por isso Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, se Pedro fosse lá, na autoridade de Pedro, eu, Pedro, pescador, que andei com Jesus. Não. Jesus Cristo te dá saúde. E esse milagre foi tão tremendo que o versículo 35 desse capítulo diz que todos que estavam em Sarona, que era uma cidade perto, e Lida, que viram este milagre, se converteram ao Senhor. A palavra converter quer dizer mudar de rumo, mudar de caminho. Agora o caminho é no Senhor. Se converteram ao Senhor, creram na mensagem do Evangelho. Veja, o milagre apontando para Jesus Cristo. Quando o milagre aponta para uma pessoa aqui na terra, para uma denominação, para uma instituição, meus irmãos, não estou dizendo que o milagre não é de Deus, mas quando as pessoas fazem com essa intenção, a cobrança um dia vai vir. Então o milagre
tem que apontar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Veja o texto, vou repetir. Todos em Lida e Sarona que viram esse milagre, creram no Senhor, isso é, creram na mensagem do Evangelho, creram que aquela mensagem era verdadeira, porque viram um paralítico que estava deitado na cama há 8 anos se levantar e arrumar a sua cama. Glória a Deus, né? Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. O próximo vídeo eu vou estar comentando aqui da ressurreição de Tabita, também operada por Pedro, que está logo depois desse texto. Está ali, Atos capítulo 9, versículo 36 a 42. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.